é um dia muito bacana, porque além, né, dos que já estão nesse barco há mais tempo, né, os veteranos de ciência e análise, hoje, né, damos boas-vindas aos calouros de ciências da computação e também aos veteranos de arquitetura e urbanismo. Sejam todos bem-vindos. Aliás, quem começou hoje, se manifeste aqui, se apresente brevemente para o grupo, porque agora começamos uma seara juntos, né? Fernando Bueno, boa noite. Wellington Ribeiro, boa noite. Emerson Policarpo, boa noite. Então, sejam muito bem-vindos. Principalmente, faço aqui meus votos para os que estão começando hoje, né? Para o pessoal aí, os veteranos de arquitetura e urbanismo, e também ao pessoal aí, aos calouros de ciência da computação. Sejam muito bem-vindos, né? Depois se apresentem aqui para os demais. Bom, eu vou fazer aqui uma apresentação breve. Na verdade, a maioria já me conhece, mas para quem começou hoje, eu vou fazer uma apresentação minha antes de iniciarmos a aula de hoje. Então, vou compartilhar aqui a tela. A nossa disciplina é a disciplina de ética profissional, e a ética profissional, na verdade, se nós observarmos a ética, ela é, se a gente for falar aqui em direito, ela é o que no direito nós entendemos como um princípio. Um princípio, ele serve tanto quanto um tijolo para construir as normas são feitas pelos princípios, como é também um meio para o interpretador da norma se guiar. Ele serve como uma bússola, ele serve como uma baliza, um prisma para se observar. Então, um fato que eu já deixo. Se você tiver que escolher alguma vez na vida, né, entre ética e lei, escolha a ética, porque ela é mais relevante que a lei. E se a lei ela está contra a ética, ela é inconstitucional, né? Ela fere os princípios de maneira geral, e na vida profissional de maneira geral, em todos os campos aqui articulados nessa turma, seja em arquitetura e urbanismo, seja em ciência da computação, seja em análise de sistemas, em comum, todos esses três cursos lidam com tecnologia e lidam com pessoas, lida com a vida das pessoas, né? O design que vai fomentar a vida das pessoas, seja o design das casas, seja o design da cidade, seja o design dos algoritmos, enfim, eles vão interferir radicalmente na nossa vida e podem, né, hipertrofiar dilemas éticos que já existem, na verdade, entre nós, ou ainda trazer outros dilemas, né? E é exatamente isso que nós vamos abranger na nossa disciplina. Então, aqui me apresentando brevemente minha formação, sou o professor Tiago, eu sou doutor em psicologia social pela Universidade de Kennedy, na Argentina, e atualmente, pela mesma universidade, eu estou fazendo o curso de pós-doutorado. Concluí em 2018, junto à Universidade Italiana de Messina, um pós-doutorado em Direito Constitucional, e tenho algumas especializações, né? Junto a Cândido Mendes, em transtornos globais em comportamento de saúde, e junto ao Imperial College London, né? O Imperial College foi quem fez as primeiras previsões, aquelas previsões que as pessoas falavam, meu Deus, isso nunca vai acontecer, né? 40 mil mortes no Brasil, né? Imagina, isso nunca vai acontecer. Pois em doenças globais, e a minha graduação é em ciência política. Atualmente eu faço parte do grupo de pesquisa Elites Políticas, Comunicação e Políticas Públicas, do professor doutor Doacir Quadros, e eu sou membro da World Economic Association. Aqui tem algumas informações sobre mim. Tem o meu website pessoal, tem o nosso canal no YouTube. Sugiro que, para quem não se inscreveu ainda, que se inscreva no canal, porque todo o conteúdo das aulas, os conteúdos extras, né, são colocados nesse canal. No meu website pessoal, vocês podem ter acesso a praticamente todos os artigos que eu já publiquei, para download de maneira gratuita, e também os meus livros, dá para conhecer um pouco mais sobre a minha carreira aqui. Tem o meu e-mail, thiago.moraes@uniandrade.edu.br, e também o meu endereço do currículo Lattes, né? Aí vocês podem saber um pouco mais sobre mim.
Gente, quem for hoje aqui, quem iniciou hoje, só dá um salve aqui no chat para eu saber quem começou hoje como calouro de ciência da computação ou aqui já como veterano de arquitetura e urbanismo, dê um salve para nós, né? Bom, então hoje nós vamos falar de um conceito central dentro da ética, que é a compreensão das relações humanas. E para a gente começar nessa seara de compreensão das relações humanas, a gente vai trazer um teórico central, um teórico que a maioria acha muito difícil. Eu, particularmente, acho que ele escreve difícil, mas, na verdade, as teorias são extremamente simples e nós vamos usar aqui vários exemplos reais, né, para a gente entender. Então, esse autor é o Pierre Bourdieu, né, que em vida foi professor no École de Sociologie, no Collège de France, em Paris, e o que a gente vai traçar é um conceito central dentro da obra de Pierre Bourdieu, que é o conceito de campo e hábitos, né? É um conceito que está em vários livros do Pierre Bourdieu, como, por exemplo, no livro A Distinção, é um livro que ele vai se debruçar bastante sobre isso, e também na Economia das Trocas Simbólicas. Bom, um primeiro ponto que eu deixo aqui, principalmente para os que começaram hoje, são os materiais de estudo. Toda aula eu deixo em material de estudo um vídeo que também está no YouTube, sintetizando todo o tema da aula de maneira geral. Então, antes, né, no término da aula, antes de executar a questão de frequência, que vai contabilizar, inclusive, a maior parte da nota, né, do primeiro bimestre, eu peço que vejam, né, o vídeo, porque ele vai sintetizar de forma muito simples a aula. Eu creio que é uma boa síntese para vocês absorverem o conteúdo, e é também extremamente curto, né? Bom, o primeiro ponto que eu falo, o primeiro ponto que eu trago é que a sociedade, aliás, eu vou cortar para mim um pouco, depois nós voltamos ali no slide. E qualquer coisa, vocês me gritem aqui, gente, tá legal? Bom, a primeira coisa que eu trago é que a sociedade, ela é extremamente diferenciada. Nós temos em comum que, primeiro, né, os seres humanos, eles são seres sociais. Aliás, se a gente pensar no avanço da tecnologia, dá para fazer tanta coisa, né? Aliás, em um discurso, né, que o Barack Obama deu no MIT, no MIT, ele virou para os jovens, pegou um celular assim na mão e falou: gente, tá vendo isso aqui? Tá vendo esse celular aqui, gente? Eu não quero que vocês fiquem usando isso aí para falar no Facebook, no Instagram, para ficar fazendo videozinho no TikTok. Eu quero que vocês aprendam a programar. Quem souber programar, isso vai escrever o futuro dos Estados Unidos, vai escrever o futuro do mundo. Olha que interessante, né? Essa percepção olha que interessante essa percepção que o Obama teve, né, de quanto a tecnologia interfere nas relações sociais. Só um minuto aqui, o Wellington Ribeiro dos Santos, as atividades de frequência vão valer nota perfeitamente, Wellington, sim. Então, 70% da nota, Wellington, vai se contabilizar a partir das atividades de frequência, e no término de cada aula eu leio com vocês as atividades de frequência, e os outros 30% vão se contabilizar a partir de um trabalho maior que nós vamos fazer no final do bimestre, ou seja, não haverá a prova global, né, a prova bimestral. Mas no segundo bimestre vai ser diferente, né? Vamos continuar contabilizando as notas de frequência, mas apenas 50%, né, da nota vai se dar, nesse caso, a partir das atividades de frequência. O restante, parte vai se dar em razão do projeto integrador, parte vai se dar em razão da prova integradora e outra parte da prova bimestral. Evidentemente que, como nós estamos num curso aqui, né, com várias turmas diferentes, isso vai mudar. Algumas turmas não fazem o projeto integrador. Nesse caso, a nota vai se contabilizar toda no segundo bimestre a partir da prova bimestral. Fui claro, Edson? Qualquer coisa, se não me entendeu, pode perguntar que eu respondo de novo. Bom, então, retomando o pensamento, a gente pode dizer o seguinte, que existem vários
vários grupos dentro da sociedade, como, por exemplo, o nosso trabalho, a nossa família, e em cada um desses cenários, você não é a mesma pessoa. Por exemplo, eu, Thiago, professor Thiago, doutor professor Thiago, eu sou professor, eu sou amigo de algumas pessoas, eu sou marido da minha esposa, eu sou pai da minha filha, eu sou pesquisador junto à universidade no pós-doutorado, eu sou filho da minha mãe. Em cada um desses cenários, eu atuo de uma forma diferente. Por exemplo, com os meus amigos, eu falo gírias, com a minha família, eu falo de maneira mais amorosa, com os meus colegas de trabalho, eu falo de uma forma um pouco mais formal. Entendem isso, gente? Em cada cenário, é como se eu fosse uma espécie de um camaleão. E não, isso não é uma prerrogativa minha. Todos nós somos camaleões e que nos ajustamos aos cenários ao qual nós temos que nos introduzir de maneira geral. Quando você vai a uma entrevista de emprego, por exemplo, você muda a beca melhora, o papo melhora, tudo melhora, mas com o objetivo de se adequar, né? Então, a gente pode dizer o primeiro ponto, aqui dentro da teoria do Pierre Bourdieu, é que existe algo que ele vai chamar de campo. E o campo, pensem num campo de futebol, por exemplo, ele vai ser um cenário, mas não necessariamente um cenário físico, mas sim um cenário de atividade social. Nesse campo, as pessoas competem pelas mesmas coisas. Eu vou dar exemplo. Por exemplo, o campo da arte. Vamos imaginar o campo da arte abstrata. Quantos caras no Brasil tem que fazem arte abstrata que ganham dinheiro com isso? Eles competem uns com os outros. Concordam com isso? Um outro exemplo é o sistema educacional. Basicamente, se você vai trabalhar no sistema educacional, existem algumas profissões, como, por exemplo, professor, pesquisador, aí existem áreas específicas, né? Mas nesse caso, eu, por exemplo, que sou um professor pesquisador, na prática, apesar de eu contribuir com os meus colegas, eu estou sempre competindo também com os meus colegas. Por exemplo, prêmio Nobel, não tem, sei lá, um prêmio Nobel de ciência política, não vai ter vários que vão ganhar, um vai ganhar, né? Você está competindo com outro, né? Um outro exemplo, o campo dos meios de comunicação de massa, né? Para você se tornar um jornalista, por exemplo, para você se tornar um ator, geralmente você tem que assumir, você tem que adquirir uma série de características e você compete com outras pessoas, né? O campo da música, por exemplo, aqui a gente pode dividir em vários estilos, como, por exemplo, da música eletrônica, você vai competir com outros DJs, né? Ou ainda o campo, por exemplo, dos jogadores de futebol. Eu não sei dizer exatamente, gente, mas imagina a quantidade absurda de jogadores de futebol que existem no Brasil. Eu pergunto, todos são igual ao Neymar? Todos são igual ao Cristiano Ronaldo, ou sei lá, ao Pelé? Todos ganham muito dinheiro, fama? Não. Existe sempre uma competição. E a gente pode dizer, em parte, que cada um desses campos, eles vão surgir porque as pessoas acham que vale a pena competir pelo o que está ali em jogo. Porque um ponto é verdade, gente. Toda escolha que a gente faz na vida, essa é uma lição que eu dou, inclusive, para a vida de vocês, gente. Pensem bem nas escolhas que vocês fazem, porque toda escolha, ela te obriga a renunciar de algo. Se você escolhe, por exemplo, se casar com alguém, isso se dá em revelia de outras, né, oportunidades de relacionamento. Se você escolhe um emprego, isso se dá em revelia de outros. Se você escolhe um candidato numa eleição, isso se dá em revelia de outros, né? Se você escolhe, por exemplo, sei lá, um jogo, né, que você quer jogar na sexta-feira à tarde, né? Você tá com dúvida, né? Será que eu vou jogar um DayZ ou será que eu vou jogar sei lá, um Minecraft? Isso, se dá em revelia de outro, né? E a mesma coisa em relação aos campos. Vamos imaginar, por exemplo, alguém que decide se tornar skatista profissional. E hoje a gente sabe que o skate ele é, inclusive, esporte olímpico, né? Um esporte que ele alcançou o status olímpico. Agora, pense no esforço para ser um skatista profissional. Não é só acordar um dia para noite e falar, caramba, eu curto tanto skate,
nossa, pronto, skatista profissional, já está lá, Bob Burnquist ganhando patrocínio. Não, tem que ralar, tem que, por exemplo, treinar muito. Não obstante, além de treinar, vocês têm que estabelecer uma lista de contatos. Afinal, um skatista, qual que é a principal fonte de renda dele? O patrocínio. E qual que é o objetivo de quem patrocina? Né? Alguém vê aquele cara fazendo sucesso? Não. Veicular a sua marca, a sua ideia, alguma coisa. Então, se você vai patrocinar, por exemplo, um skatista como Bob Burnquist, você o faz porque você acha que ele vai estar diretamente ali, toda hora, no enquadramento midiático, por exemplo, dando uma entrevista na TV, andando num campeonato, e, consequentemente, ele vai estar divulgando sua marca de maneira orgânica, seja no boné que ele está usando, seja na calça, seja na arte estampada no shape dele. Entendem essa lógica? E agora aí você pode fazer uma pergunta, né? Por que Bob Burnquist, por exemplo, não se tornou jogador de futebol, não se tornou músico, não se tornou programador, não se tornou analista de sistemas? É um fator que vai envolver a história da vida da pessoa, mas em comum, cada um desses segmentos que eu falei e cada um desses segmentos que nós transitamos na vida, eles vão se classificar dentro da teoria do Pierre Bourdieu como um campo, né? E um campo, ele é como se fosse um octógono, sabe aquele lutador que o físico lembra muito o Vanderlei Silva? Imagine você entrar num ringue com o Vanderlei Silva. Esse é o que a gente chama de jogo de soma zero, ou seja, um vai ser arrebentado e o outro vai sobreviver e vai ficar bem, né? Os campos, eles são assim, na verdade. Alguns são mais competitivos, outros são menos competitivos, mas em comum, cada campo, né? E a gente pode pensar em vários, eu disse vários aqui, por exemplo, o campo dos skatistas, o campo dos músicos, o campo dos programadores, o campo dos nerds, o campo dos crossfiteiros, o campo de quem gosta de música eletrônica, enfim, são infinitos, né, as possibilidades de campos. Né? Um campo, ele só vai existir a partir do momento que as pessoas acham que vale a pena o que está em jogo ali nesse diapasão. Repito, as pessoas só vão insistir em fazer parte de algo a partir do momento que elas acham que vale a pena aquilo que está em jogo dentro daquele campo. Né? E aquele campo, por sua vez, ele vai estruturar uma espécie de uma arena de competição, uma arena de regras, né? De competição. Bom, eu sei que está um pouco difícil agora, mas eu garanto que vai ficar mais fácil, gente. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Qualquer coisa, me gritem aqui, gente. A aula é de vocês. Ó, vamos lá. Um exemplo, gente, é o campo dos skatistas. Como eu disse aqui, quais são os benefícios involucrados diretamente à galera do skate? Eu acho que o primeiro benefício, né, pensando que é um esporte praticado sobretudo por jovens, é a questão do acesso aos grupos, ao reconhecimento coletivo. Né? Existe algo entre nós, seres humanos, que se chama homofilia, ou seja, nós tendemos a andar, a nos aproximar de pessoas que nós admiramos e que refletem, de alguma forma, a nossa própria essência, o nosso próprio espelho. Dito de outra forma, a gente anda com quem se parece conosco. Quais são os benefícios involucrados nesse caso? A princípio, para mim, fica muito clara a questão de pertencimento de grupo, de reconhecimento coletivo. Mas existem outras oportunidades que emergem, né, mais adiante, como, por exemplo, a oportunidade de receber patrocínios e, consequentemente, viver a partir do skate. Né? Além disso, o skate ele é uma janela de oportunidade, uma janela para você adquirir capital social, visibilidade. Então, você pode se tornar, sei lá, um ator, ou ainda subir o capital social da sua banda
que está meio caída, né? Agora vamos imaginar um outro cenário, não o cenário religioso. Quais são os capitais que estão ali em jogo dentro do cenário religioso? Muitos, né? A credibilidade, a fama, os próprios recursos financeiros, e é uma competição. Por exemplo, aqui na foto, nós temos vários monges, né? Imagino pela vestimenta, e aqui o Papa Francisco, né? Que é, inclusive, nosso irmão latino-americano, é da Argentina, aliás, da província de Buenos Aires. Eu, particularmente, né, que estudo em Buenos Aires, vejo, né, que as pessoas adoram ele na Argentina, ele é muito amado. Só que, assim, como eu disse, é uma competição. Quantos papas, quantos padres vocês conhecem? Imagino que devem conhecer um monte. Já viram um monte, né? Não estou dizendo que você é brother do papa, do padre. Não, mas o que você conhece, você sabe que existe. São muitos, né? Agora, mas quantos deles, né, se tornam papa? Pouquíssimos, né? Isso denota um cenário de competição. Todos os setores da sociedade, todos eles, sem exceção, são arenas de disputa. Mesmo esses velhinhos com carinha de bonzinho, eles estão disputando entre eles. Esses jovens góticos com essa maquiagem engraçada estão disputando entre eles. E esses skatistas que da foto só apareceu o pé, eles estão disputando. Cada um está disputando recursos diferentes. Mas, para isso, eles estão aceitando a regra da competição do campo. Seja do campo do skate, seja do campo da música gótica, seja do campo religioso. Agora que a gente entendeu o que é campo, vale dizer que é o seguinte: quantos campos vão existir na sociedade? Quantos campos as pessoas acharem que vale a pena participar? A partir do momento que um campo ele se torna esvaziado, ou seja, parece que você não vai conseguir extrair nada dele, as pessoas param de participar e ele desaparece. Mas todo campo, ele precisa de uma coisa, que é o que nós chamamos de hábitos. O hábitos, ele é a porta de entrada no campo. Ele vai representar tanto a chave para você entrar num campo, seja para você entrar no campo dos skatistas, dos rappers, dos programadores, dos membros do Estado Islâmico, da alta cúpula da política no Brasil, não importa, né, de qualquer tipo de campo, ele vai demandar um hábitos. E o que é um hábito, gente? Primeiro, eu vou ler a definição difícil e eu vou depois traduzir para vocês, tá legal? Então, aqui nas palavras de Pierre Bourdieu, os hábitos, eles são princípios geradores de práticas distintas e distintivas. Aí ele dá como exemplo, né, o que come o operário, sobretudo a maneira dele comer, o esporte que ele pratica e a maneira de praticá-lo, as opiniões políticas e suas maneiras de exprimi-las. Denota-se aqui o que, gente? Um tipo de uniformidade. Vamos olhar para aqueles grupos que a gente falou aqui em cima. Por exemplo, o Pierre Bourdieu fala de práticas que são distintas e distintivas. Se você olhar para a roupa de cada um desses sujeitos, eu acho, a minha hipótese, que ela é diferente da roupa que vocês estão vestidos nesse exato momento. E respondam aqui no chat se vocês estão vestidos assim ou vestidos de outra forma. Se vocês estiverem vestidos de outra forma, significa que a roupa que eles escolheram para vestir distingue eles dos demais grupos, ao ponto que a gente consegue identificar. A gente só bate o olho e fala, isso é um monge, né? O segundo termo que ele usa é distintivo. Ou seja, como eu disse, não existe vários papas, existe só um papa. E, de novo, a gente consegue reconhecer o papa, mesmo aqui de lado, mesmo numa foto ruim, pela forma de se vestir. A forma de se vestir, ela é apenas parte do jogo. Parte do jogo. Existem outras coisas, como aqui no caso do skate. Então, imagine, por exemplo, um adolescente, não, eu vou começar a andar de skate, vamos supor que ele vai para Tampa, Califórnia, é uma das regiões, eu acho que é o berço do skate mundial, né? Tampa, Califórnia.
E ele é um jovem, sei lá, de 14 anos, 15 anos, e vai andar com o pessoal do skate. Ele vai ter que adequar, por exemplo, a roupa dele vai ter que estar, enfim, streetwear, né, de maneira geral. Além disso, a forma de falar, não basta ele falar inglês, né, ele tem que falar a gíria, né, ele tem que falar de um tom parecido também com os demais, e o principal, ele tem que andar muito de skate, né? Perceba que todas essas coisas que eu falei são os hábitos do campo do skate, entende? Se ele não tiver esses hábitos, ele não se dá bem e não consegue entrar nesse campo. Agora, perceba o seguinte, como disse ali o Pierre Bourdieu, as práticas elas são distintas e distintivas. Ou seja, o que é excelente para você fazer parte de um campo não é bom para outro campo. Por exemplo, vamos imaginar aqui o cara faz tudo isso que eu falei para virar skatista, que ele começa a andar muito de skate, todo dia ele fica 8 horas andando, troca o guarda-roupa dele só por roupa streetwear, aprende a falar todas as gírias, a cantar rap, hardcore, enfim, e se enturma, legal. Aí vamos supor que ele cansou, fala, não, muito chato andar de skate, eu quero ser monge agora. Pergunto, a roupa streetwear vai servir aqui? Não. A gíria que ele aprendeu a falar vai servir aqui? Não também, né? O andar de skate bom que ele aprendeu lá vai ajudar aqui? Não também. Aqui ele vai ter que adotar outros hábitos, como, por exemplo, outra roupa, um hábito cotidiano, por exemplo, de ler os textos religiosos, de participar das missas, sei lá, dos encontros religiosos, vai ter que estabelecer um outro canal de rede social, ao invés de conhecer skatista, gente de banda, patrocinador de skate, ele vai ter que conhecer professores de teologia, outros religiosos da área, entendem isso? O que nesse caso, por isso que eu falo que o hábitos, ele é tanto a chave para você conseguir entrar no campo, como também a munição que você tem, como se fosse uma guerra, né? Você está competindo entre os demais. Imagina que eu sou, por exemplo, esse último veinho aqui, e eu estou competindo para ser o monge mais top de todos, mas eu não sei nada do texto do monge, eu não conheço os hábitos do monge da vida geral, mesmo que eu entrei aqui de gaiato, com o tempo iam me espirrar da jogada, falar, não, Thiago, você não presta, né, para ser monge, né, ou ainda, por exemplo, me tornar gótico, né, para eu me tornar, por exemplo, um cantor gótico, eu teria que, primeiro, conhecer música gótica, segundo, adequar o meu estilo, né, a roupa preta, o coturno, o cabelo comprido, a maquiagem, a minha banda teria que fazer sucesso, eu teria que estabelecer conexões com outras pessoas de maneira geral, e perceba que nos três casos, tanto entre os skatistas, tanto entre os góticos, tanto entre os religiosos, existem práticas que distinguem uns dos outros, você consegue ver claramente qual qual grupo, e mesmo dentro do grupo vão existir elementos que vão tornar um indivíduo distinto do outro. Eu tive um professor que ele fez o mestrado dele sobre clubes, motoclubes no Brasil, né? E quando ele foi lá no motoclube, o papo era, não, todo mundo aqui é igual, tal, mas com o tempo ele começou a perceber que quem tinha a moto mais top era quem tinha prioridade ou quem tinha mais velho, ou seja, apesar deles fazerem parte, né, de um grupo distinto da sociedade, né, que você consegue reconhecer, né, se falar aqueles ali é os abutres, os Hell Angels, né, os motoqueiros não sei lá da onde, mesmo dentro desse grupo existe uma competição por hierarquia, por exemplo, e existem fatores que levam, né, a um se distinguir dos outros, ou seja, são práticas, voltando ali como o Bourdieu falou, né, o hábito, eles vão ser princípios geradores de práticas distintas e distintivas, ou seja, é algo que você
pega para si, né? Por exemplo, a preparação que eu tenho que fazer para fazer parte da alta cúpula do futebol, de quem aqui treina os times top, né? Não é a mesma da preparação do religioso, do gótico, do skatista, do programador, do urbanista, do político, do traficante, da prostituta, do ator de cinema, do índio tapajó, do pescador, né? Cada um faz parte de um grupo legítimo. E um campo, ele vai se configurar exatamente por isso, por haver essa distinção, você percebe quem é quem, e por haver competição entre eles de maneira geral. E essa competição, ela se dá a partir do hábitos, né? Então, os hábitos, eles vão criar, por exemplo, diferença entre o que é bom ou mal, entre o que está bem e o que está mal, entre o que é vulgar e não é. É só a gente olhar aqui, de novo, por exemplo, dentro desse grupo aqui religioso, dos monges, como eles compartilham o mesmo hábito, eles acham essa beca que eles estão usando laranja, irada, né, top, não existe ninguém vai falar que é ruim, né, mas com certeza, se o cara fosse aqui no grupo do gótico, vestido de monge laranja, ele ia ser tirado, ou se ele fosse aqui no grupo de skatista vestido de monge laranja, ele também ia ser tirado. Se a pessoa fosse vestida de gótica, né, entre os góticos, tá top, né, tá legal, não, tá bonita a maquiagem. Agora, se ele for lá no grupo dos monges, ele vai ser tirado. É a mesma coisa também nos skatistas. Percebem, gente? Então, o hábitos, ele não é... Eu acho interessante quando nós falamos de campo e hábitos, porque nós fazemos parte de vários campos, como eu disse aqui, vários campos, e em cada campo a gente adequa, mesmo sem querer, o nosso hábito, a fim de melhor se ajustar, se enquadrar e, consequentemente, gozar dos benefícios daquele campus, ou ao menos não ter o malefício, né, involucrado ali naquela questão de maneira geral. Então, aqui eu vou dar vários exemplos para vocês, né? Vamos imaginar, aliás, uma última definição, né? Então, o hábito, ele é um comportamento internalizado, ou seja, você né, o hábitos, na verdade, e que vai afetar os seus valores e percepções de acordo com o campo que você vive, ok? Vou dar um exemplo aqui. Um executivo, vamos imaginar um executivo de Wall Street, que ganhou muito dinheiro, por exemplo, promovendo pirâmides financeiras, ou ainda um esquema de mineração de dados com Bitcoin, levando os computadores para regiões muito frias, ou ainda onde o custo da energia é muito baixo. É uma estratégia boa, olha aí, ó. Estratégias de empreender, né? Então, vamos imaginar, dentro do hábitos, né, destaca-se a forma de vestir. Vamos imaginar alguém que está no auge mesmo de Wall Street. Não é só usar o terno, tem que ser o terno, né? Tem que ser terno de estilista, né? E não basta ser de estilista, tem que ser de estilista top, né? Com material top. Essa é uma condição, inclusive, para você poder andar com os caras. Aliás, no Brasil, gente, tem um livro chamado Capitalismo de Laços, de um cara chamado Sérgio Lazzarini. É uma crítica, na verdade, né? Ele fala, ele vai tentar discutir quem são os bilionários no Brasil e como funcionam os leilões, né? Esses esquemas de licitação no Brasil. Ele fala o seguinte, gente, não tem 200 mil bilionários, são pouquíssimos. Eles se conhecem, né? Eles falam a mesma língua, eles frequentam os mesmos lugares, então eles combinam as coisas, né? Evidentemente, você tem que se ajustar, né? Por exemplo, então, a roupa aqui, social, de grife, top, o esporte, não é mais um futebol de pelada na rua, né? É jogar tênis com cara lá, squash, polo, sei lá, né, alguma coisa desse tipo, né? Além disso, a forma de falar, por exemplo, quem é do alto mercado financeiro tem um monte de trejeito, de
de gíria mesmo, né, de terminologias que são próprias, né. Além disso, como eu disse, vai frequentar os mesmos lugares, como, por exemplo, vão nos mesmos restaurantes, coisa chique, né, comer, né, não vai no badecão, né, da esquina, vai estudar nas mesmas universidades, né, por exemplo, aliás, isso foi até algo que eu oferi dentro das minhas pesquisas, né, que os altos funcionários do Banco Central do Brasil, eles vêm das mesmas instituições de ensino, eles se conhecem lá, né? O campo, ele se forma lá, né? Sobretudo na PUC do Rio de Janeiro, né? No caso de quem vai estudar economia, né? Além disso, esses caras eles vão fazer o mesmo curso, direito, administração, economia. Se fosse nos Estados Unidos, eles iam fazer Harvard, MIT, Yale, Stanford. Entendem como que forma um padrão, né, um hábito? Você tem um hábito conciso. Agora, vamos imaginar um exemplo. Esse cara, né, a gente descreveu aqui o hábitos dele, essa imagem tosca aqui, vamos supor que ele resolva mudar, não sei porquê, mas ele quer se tornar um hipster, agora ele quer se tornar um professor de yoga. Ele tem que adotar outros hábitos, né? Então, vamos imaginar aqui, ó, o alto executivo de Wall Street quer se tornar professor de yoga, um outro campo. Ele está em um campo e quer ir para outro. Para isso, ele tem que adotar muitos passos, como, por exemplo, mudar a forma de se vestir, ele vai trocar o terno por roupas mais confortáveis. Além disso, ele tem que fazer outros cursos de yoga, e não é outros cursos, ele tem que fazer um monte, né? Porque ele vai se tornar professor, ele tem que ser bom nessa parada, né? Ele tem que frequentar outros locais que os praticantes de yoga frequentam, sei lá, a parte de orgânico do mercado, ou ainda os que estão aí na Europa, nos Estados Unidos, eventos de jovens, né, como esses jovens story edges, vegans, ele tem que aprender jargões que são próprios da comunidade, eles têm que trocar muitas vezes seus hábitos alimentares, como eu disse aqui, a maioria é vegan. Além disso, ele tem que adotar um estilo de vida menos materialista, como é o caso daqueles minimalistas. Aliás, existe uma série no Netflix bem interessante sobre isso. Ele tem que mudar, geralmente, a música que escuta. Eu imagino que o cara de Wall Street, ligadão no último, o dia inteiro vai escutar uma música mais agitada. O cara do yoga vai ter que escutar um negócio mais pá, né? As preferências políticas, né? Pensando aqui no âmbito de Wall Street, talvez seja alguém mais conservador, e aqui na yoga você vai ter um cara mais progressista, mais liberal, dentre outros fatores. Entenderam? Todas essas mudanças você sair de um campo para ir para outro campo, e para isso, né? Seja para você conseguir entrar nesse outro campo, seja para você se dar bem nesse outro campo, vai depender da forma que você internaliza o hábitos. Enfim, gente, se tiver muito difícil, por favor, digam aqui. Eu dei até uma olhada aqui, estão quietinhos aqui no chat. Se precisar de reforço, só me grita aí, gente. Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos imaginar um cantor de black metal, como esse aqui ó, da foto, sinistro, malvado, quer se tornar um cantor de rap, né? Quais seriam as etapas, né? Qual seria o desafio? São dois campos constituídos, né? Se a gente imaginar, por exemplo, black metal na Finlândia, né? Que eu acho que vai ser o país capital mundial do black metal, é uma coisa, né? Existe, né? Da mesma forma que o funk existe, né? Em nível suficiente no Brasil. Então a gente pode dizer, né? Que primeiro, esse cantor ele deve mudar o corte de cabelo. Nesse caso aqui, o cabelo comprido por um cabelo possivelmente curto ou colorido, né? Talvez trocar as roupas. Nesse caso, roupa escura, se bem que está pelado, né? Mas por roupa de marca, determinadas marcas, acho que não é qualquer marca, marcas mais dentro daquela cultura streetwear mesmo, né? E também joias, né? Além disso, ele deve alterar o teor das letras da música, enquanto aqui o black metal fala de Satã, morte, violência, desgraça, agora ele vai ter que falar de drogas, prostituição, ostentação e talvez crime.
Vai ter também que mudar o repertório de gírias. Esses caras têm algumas gírias, esses caras têm outras gírias. Ele vai ter que frequentar outros nichos, deixar de frequentar os shows de black metal para ir em shows de funk. Ele vai ter, né, como os pancadões, ele vai trocar o diretor musical. Não dá para o mesmo produtor da banda de black metal produzir bem o funk, porque principalmente que ele não vai ter contato, né, da onde tocar, com quem tocar, você precisa sempre lidar com gente especializada, precisa mudar o padrão das redes sociais. Imagina, por exemplo, o que é o MySpace, né, do black metal, não vai ser, né, o adequado para o funk, né, dentre outras mudanças de maneira geral, né. Aliás, tem outros exemplos aqui, eu não escrevi, a gente pode imaginar. Vamos imaginar um trabalhador rural que quer se tornar um professor universitário em Stanford. Vamos imaginar alguém que nasceu no interior do Mato Grosso que quer ser professor em Stanford. Ele vai ter um grande trabalho, né? Acho que, em primeiro momento, aprender inglês. Segundo, entrar em um curso universitário. Depois que já está no curso universitário, se introduzir com mais força no mundo da pesquisa, começar a fazer pesquisa, publicar, fazer contato com outros pesquisadores. A partir desse contato, dessas pesquisas e do primeiro bacharelado ou licenciatura concluído, fazer o mestrado, fazer o doutorado, pós-doutorado, participar de grupos de pesquisa, e com isso ele já tem aí o caminho aberto. Mas perceba que é muita coisa, né? Não, não, são várias, né, mudanças, mas aí adequadamente ele consegue passar de um campo para outro. Um outro exemplo, algo muito difícil aqui no Brasil, gente, você sair do campo da figura de empregado para se tornar empregador. Quantas histórias, né, nós não ouvimos todo dia de gente que, sei lá, estava 30 anos como funcionário público, era até um emprego que, sei lá, garantia estabilidade para o cara, mas o cara não estava feliz. Aí ele larga tudo para, sei lá, abrir uma pousada, para abrir um pesque pague, para abrir um negócio digital. Por exemplo, eu tenho um colega que largou tudo para canal de YouTube de jogar videogame. Fica o dia inteiro jogando game, enfim, mas parece fácil, mas não é, né? Você tem que ter uma grande mudança, né? A primeira coisa é se acostumar de não ter o salário, né, no final do mês, né? Que por mais baixo que seja, é legal, né? Você poder contar com o salário todo mês. Segundo, você vai ter que se organizar mais, você vai ter que aprender de finanças, você vai ter que identificar um nicho que dá para empreender, você vai ter que, enfim, mobilizar uma série de forças, e isso é adquirir um novo hábito, né? Para você sair, né, do campo dos empregados para se tornar empregador, você tem que ter uma grande mudança de hábitos, né? Agora, vamos imaginar um outro exemplo. Eu já comecei a viajar um pouco mais. Vamos imaginar, por exemplo, um jovem da Finlândia. Olha aqui, a Finlândia com o maior IDH do planeta. As pessoas são riquíssimas aqui nesse lugar. Você ganha 4.000 euros de seguro-desemprego durante 3 anos. E se você não é contratado, o governo te contrata. Incrível, né? Imagine você morar aqui e decidir entrar no Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico, como acho que a maioria bem sabe, utiliza a internet, aliás, a Deep Web, para recrutar membros, né? E consegue. As pessoas saem da Finlândia e vão para o Estado Islâmico, aliás, saem do mundo inteiro, né? Inclusive do Brasil. Agora, quais são os passos, né? A meu ver, o primeiro seria que o jovem se introduzir à religião islâmica, ele tem que ler bastante ao Corão, entender. O segundo, eu acho que sumir com a identidade dele para viajar sem saber. Terceiro, ele tem que travar conexões sociais com as pessoas que estão lá pela Deep Web, ter certeza que ele não está falando com ninguém da CIA, sei lá, e vai, né? Vai se ajustando lá as demandas do grupo de maneira geral. Esse exemplo foi estranho, mas você sair de um campo para ir para outro. Vamos imaginar um último exemplo aqui. Então, imagine que você é um agiota, empresta dinheiro, enfim, para receber, né, os juros, vive disso. Geralmente é um crime, né, usura.
Geralmente você tem ali conexões com o mundo do crime para cobrar as pessoas, para aterrorizar as pessoas de maneira geral, mas vamos supor que você quer largar essa vida bandida para se tornar um ator, né? Vejam aqui, acho que agora o coração de muitos aqui balançou com esse aqui, né? Como que faz para esse virar esse? Bom, se não nascer o filho do Fábio Júnior, você vai ter que se introduzir no campo, né? Talvez um primeiro passo seja contratar um empresário, na verdade, um assessor de imprensa que conheça bem o mundo dos artistas para te inserir nas pautas, para te arranjar teste. Além disso, né, a profissão, né, ator, ela demanda de formação. O indivíduo ele tem que fazer o teatro, ele tem que conseguir as credenciais, ele tem que se envolver com pessoas, ele tem que estar gordinho aqui, né? Tem que arrumar esse físico aqui, emagrecer, tal, etc, etc, até chegar aqui no estrelato de maneira geral. Gente, eu vou aproveitando, eu vou dar uma dica aqui de um lance que eu achei super legal, uma série muito legal. Eu já era fã do Black Mirror, aliás, eu conheço, eu acho que já falei para vocês, né, o Butcher Billy, que é quem faz as artes para o Black Mirror, e o Stranger Things, então mesmo o co-escritor escreveu essa série aqui, Soulmates, fala basicamente de uma espécie de um Tinder, um teste que as pessoas fazem para descobrir as almas gêmeas, são 6 episódios, 6 histórias diferentes, que não tem ligação entre si, e são histórias que, hipoteticamente, aqui interpelam qual que é o efeito das novas tecnologias na composição dos novos campos e dos novos hábitos. Tem, por exemplo, um que descobre que a alma gêmea é um psicopata, outro que descobre que a alma gêmea já está morta e entra num culto para cometer suicídio para encontrar uma gêmea, mas na verdade esse culto é só uma forma de roubar, né, a riqueza das pessoas, né? Um outro, enfim, não vou aqui dar spoiler, mas é algo muito interessante, principalmente para nós pensarmos nesse conceito de campo e hábitos que a gente discutiu hoje, e também nessa questão ética das tecnologias, dos algoritmos, né, que não é que mais discutir a funcionalidade deles, né, se eles conseguem prever ou não, mas assumir que eles de fato interferem na nossa vida e discutir sobre os dilemas éticos, né, que estão involucrados de maneira geral. Então, em suma, gente, resumindo o que a gente viu até então, antes de eu ler aqui a questão de frequência, o campo, ele é um setor específico da sociedade, um setor de disputa social. Então, seja quem está no mundo do skate, está disputando fama, atenção, reconhecimento, dinheiro, da mesma forma que assim disputa quem está no mundo da música gótica, quem está no mundo religioso, quem está no mundo do futebol, quem está no mundo de Wall Street, quem está no mundo da yoga, quem está no mundo do rap, do black metal, acadêmico, rural, dos empregados, dos militantes do Estado Islâmico, dos privilegiados da Finlândia, dos agiotas, dos atores, todos fazem parte de campos aonde existem capitais que estão em disputa. E para você conseguir disputar isso, você tem que adotar hábitos, né, que são os princípios de práticas distintivas, distintas e distintivas, né, que vão separar um grupo do outro. Ou seja, o hábito é tanto a chave para você conseguir entrar no grupo, como também a ferramenta para você se dar bem, né, dentro do grupo. E vão existir vários campos. Um campo ele só para de existir a partir do momento que as pessoas não reconhecem mais a função deles. E os campos eles vão afetar literalmente as nossas vidas, as nossas expectativas de vida, as nossas ideias, os nossos valores e as nossas percepções de maneira geral. Aqui, ó, de novo, mexendo com o coração da galera. Deixa eu cortar para mim aqui. Ok, agora eu já posso cortar também a gravação.